Inicia agora Meditação Mundial Reprise. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Meditação Mundial ao vivo, a primeira do ano. Sejam muito bem-vindos, todas as segundas-feiras estamos aqui ao vivo para assuntos muito interessantes. Hoje nós vamos falar sobre a mente e nós vamos ver como a mente ela é muito mais do que nós imaginamos e como é muito mais do que a parte que nós acessamos dela. Os assuntos de hoje serão muito interessantes e na minha e na sua companhia em casa está conosco Chris Kitts. Seja muito bem-vindo. Ei, boa noite a todo mundo. Sempre uma honra poder participar da Meditação Mundial. Muito obrigado. Um excelente ano, muita paz, muita luz e vamos que vamos. Agradecendo a presença de todos vocês nos comentários aqui da Meditação Mundial. Estou acompanhando vocês desde cedo aqui nos comentários. Agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos os membros, a todas as pessoas que estão em casa assistindo a Meditação Mundial, porque o assunto de hoje realmente é muito interessante. Nós ainda não conhecemos a nossa mente da forma como deve ser vista. Aliás, até a própria frase, a nossa mente pode estar um tanto equivocada, uma vez que nós comungamos de um certo setor que inclui todos nós. É o que nós vamos ver hoje. É claro que existe uma parte individual da mente, né? Porque senão a gente estaria ouvindo o pensamento de 7 bilhões de pessoas, né? E não teríamos nosso próprio ambiente. Mas existe uma parte onde nós comungamos a mente coletiva. E nós vamos ver evidências físicas disso tudo hoje, e nós também vamos ver outras coisas interessantes. Nós vamos ver se os animais não possuem karma, como nós, seres humanos, e considerando que nada do que no universo é por acaso, como explicar a morte, o sofrimento e a tortura, enfim, todo o mal que os animais sofrem nas mãos humanas. Vamos ver também falar sobre doenças que enfrentamos na vida e seus motivos, mas gostaria de saber no caso de bebês recém-nascidos, né? O que quer dizer quando um bebê nasce com alguma doença? São resquícios de vidas passadas? Vamos ver também sobre as filas de reencarnação no mundo espiritual. Ouviu-se dizer que mais almas existem do que corpos suficientes para recebê-las, né? A homossexualidade, casais heteroafetivos que não podem escolher ter filhos. Seriam as causas destas longas filas? Agradeço a pergunta. Vamos ver também sobre telepatia. Cris, estará muito interessante essa meditação de hoje, não é verdade? Muito legal. Várias perguntas que dá para desenvolver muita coisa. Muito esclarecimento. Muito bem, pessoal. Eu quero mostrar para vocês que, caso vocês queiram, temos as camisas do canal edição 2020, certo? Aqui não dá para ver as cores dela porque tem o chroma key, certo? Eu, inclusive, estou usando aqui por baixo, eu sempre uso as camisas do canal. E tem essas fitinhas aqui, ó. Que bonitas essas fitinhas. Canal do Pava. De várias cores que vão junto, certo? De brinde com a camiseta do canal. Quem quiser, é só enviar um e-mail para canaldopava@gmail.com. Tem de todos os tamanhos e modelos, certo? É aquela camisa clássica que vocês conhecem, que a gente utiliza. Ela veio apenas com este escrito Canal do Pava ali, certo? Está bem bonita. Aqui não dá pra ver porque está no chroma key. E o chroma key anula a cor verde, certo? Mas dá pra ver aqui. Certo? Quem quiser pode pedir lá pelo e-mail e tudo mais. Pessoal, além disso, tem mais também. Porque para começarmos os assuntos sobre a mente, eu vou trazer informações contidas neste livro aqui, ó. A Conexão da Consciência, do Dr. Larry Dossey, certo? São evidências científicas que comprovam que fazemos parte de uma mente universal. E é muito, muito, muito interessante esse livro. Ele nos traz muitos exemplos de que a gente tem uma parte em comum no que a gente chama de mente. Nós já falamos aqui várias vezes, né, que a gente costuma achar que a mente ela tem uma localidade específica, como, por exemplo, dentro do nosso cérebro ou dentro do nosso corpo, né, que lá está a mente. Porém, isto apenas não explicariam os fenômenos observados dentro
dos experimentos realizados e até mesmo coisas do cotidiano. Então, a gente precisa passar a ver que a consciência é um campo a qual nós utilizamos. E a consciência ela não fica em nenhum local e nem sequer ela está presa ao tempo, como, por exemplo, o presente, certo? Ela não está presa ao local como o cérebro, ao corpo, nem ao tempo, seja o passado, o futuro ou o presente. A consciência ela deve ser desmaterializada, digamos assim, certo? E neste local que a gente pensa, onde nós estamos pensando, né, é um local onde tem as nossas informações, as coisas que a gente lembra, as nossas memórias e tudo mais. Porém, nós conseguimos acessar um local mais amplo, que é o chamado a mente universal. É como se fosse um servidor de um computador, onde todos os computadores conseguem acessar, certo? E lá a gente consegue encontrar um volume de informações muito maior. Patrícia Marques não falou nada, agradeço a sua colaboração, certo? E a gente conhece no universo como o universo se organiza, que são fractais, não é mesmo? E o fractal, ele é como o universo se divide, né? Se integra ele dentro dele mesmo. Nós já vimos aqui no canal que finito e infinito, eles não são opostos, e sim complementares. Porque dentro de um espaço que nós chamamos de espaço finito, é possível haver infinita quantidade de subdivisões. Isso já nos mostra o próprio acelerador de partículas, que nós, ao longo da história, tentamos subdividir a matéria para ver onde é que ela chega, para ver onde é que ela termina, e não há mais subdivisão, onde não há mais informação dentro do espaço que nós chamamos de finito. Mas até hoje nós não encontramos aonde acaba o espaço finito, que nós mesmos podemos delimitar em um círculo, certo? Por o universo se comportar de forma fractal, ou seja, o universo se divide em estruturas específicas. Isso a gente viu através do Nassim Haramein, né, com as tabelas de escalas entre o universo, as galáxias, as estrelas, a célula, o átomo, o Planck, que o universo se divide em escalas específicas, ainda respeitando a proporção áurea, que é 1.618, né, o π. Então, o universo se estrutura fazendo subdivisões nele mesmo, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, certo? Se organiza fazendo divisões, bordas. Nós somos um exemplo dessas bordas, né? Entre o externo e o interno, o mundo dentro de nós. E segundo esta mesma teoria, nós podemos ver que qualquer uma dessas partes está no centro de eventos. Está no horizonte de eventos. Porque o mesmo que existe para fora, em proporção, existe para dentro. Porque cada pedaço que nós delimitamos como infinito ou finito, ele contém o infinito, ele contém uma infinita quantidade de informações. E é aí que eu quero chegar, porque quando nós pensamos na mente coletiva, mundial, a mente universal, nós pensamos em algo fora de nós. Tanto que quando nós dizemos assim, houve uma transmissão de pensamento, nós temos a ideia de que o pensamento saiu de nós, andou, atravessou o país e foi até você aí na sua casa. Ou foi até a pessoa que você pensou e a pessoa recebeu o pensamento. Ou seja, houve uma transmissão de pensamento. Quando, na verdade, não é o que é observado pelos experimentos da mente. Porque, segundo os experimentos, a informação ela não é transmitida. Certo? Porque a mente está no mundo interno de todos nós. Ela não precisa sair de nós para chegar até ti. Porque comungamos do mesmo campo mental. É o campo de interlaçamento quântico, onde não existe delay, né? Não existe atraso entre a comunicação. A comunicação não se deteriora com a distância, entre outros fatores, como nós veremos hoje. Boa noite, Lucas MC Ash. Seja muito bem-vindo à Meditação Mundial. Anjo, certo?
Todos vocês aqui são anjos nesta meditação mundial. E pelo menos um dia serão, né? Se ainda não se consideram assim, né? O que importa é o que seremos no futuro, né? O que importa é o que nós nos transformaremos. Muito bem. Então, voltando ao assunto da mente. Eu trouxe aqui algumas demonstrações para vocês sobre a mente coletiva. Cris, o que tu nos diz sobre esta situação, sobre a mente universal que une a todos nós hoje aqui na meditação mundial? Acho que a melhor forma de exemplificar a mente, né, é termos ela como ferramenta. Ela é uma grande ferramenta. Acho que é a ferramenta mais poderosa que podemos entrar em contato com ela. E uma vez que a gente lidar com ela como ferramenta, acho que tudo fica mais fácil, porque a ferramenta você pode controlar. Porque é muito difícil controlar a mente, né? Mas o universo ele é mental nesse sentido, porque construímos ele juntos, né? Comungamos dele juntos. Um exemplo clássico é quando vamos fazer algum atendimento, né, em lugares umbralinos. Então, geralmente os mentores precisam da gente para fazer essa mediação, né? E uma das coisas interessantes as quais são nos ditas é justamente para a gente o tempo de contato com aquele ser umbralino é muito rápido, porque o loop mental que ele criou, né, ou seja, se ele está ali preso, né, ele criou aquele loop mental, ele criou aquele universo. Então, a tendência da gente, por a gente não conseguir controlar muito a nossa mente ainda, né, e a tendência da gente entrar nesse loop mental é muito forte. Então, é um exemplo clássico, um exemplo bom para se ter como ferramenta, porque a ferramenta a qual ele criou é muito mais forte, porque ele domina muito mais tempo essa ferramenta do que a gente, né? Sem saber, né? Só que ele criou aquele universo, então ele criou aquele loop, e se a gente não tomar muito cuidado, a gente pode entrar nesse loop mental e ficar preso ali com ele. Então é muito para a gente tomar consciência do quanto a mente é poderosa. Mas a mente é uma televisão, né? A gente tem que ver isso, a gente tem que lidar com a mente nesse parâmetro, que fica mais fácil da gente entender a mecânica, né? A mecânica da mente. A mente é só uma televisão a qual você pode pôr imagens e criar coisas, e enfim, é uma grande TV, é um grande monitor a qual você pode criar, e enfim, né? É uma grande percepção essa de ferramenta. Isso, a mente é uma das ferramentas da nossa consciência, né? Que a nossa consciência pode utilizar. E realmente ela é capaz de aprisionar a nossa consciência em algumas instâncias, né? E existe uma forma para nós entrarmos em comunhão com essa mente maior, com essa mente superior, que é através do silêncio, né? Porque quando nós estamos pensando da forma como nós somos acostumados, nós estamos pensando de acordo com a nossa parte da mente, com as estruturas que a gente fez, com o modo como nós articulamos as informações dentro de nós, nosso modo de ver, o modo que a gente recebeu de ver as coisas, certo? E aquele momento onde nós saímos dessa nossa mente, onde podemos dizer que ficamos no silêncio, ou em estados meditativos, ou não analisando, não interpretando, observando, é o momento onde nós estamos neste contato com esta mente maior. Nós estamos comungando com esta mente maior e tendo informações com essa mente maior. Porque sempre que a gente fala uma palavra, um rótulo, um nome, nós estamos limitando tudo. Tudo nós estamos limitando dentro daquilo que aprendemos, do que foi preconcebido. Certo? E sempre que a gente não nomeia, nós estamos tendo as percepções do todo sobre aquilo. Nós estamos acessando um universo não limitado de informações sobre o objeto em questão. Eu trouxe aqui para nós vermos alguns exemplos desta conexão
que nós temos da mente do todo. Eu tenho certeza que uma delas todos já aconteceu com todo mundo, né? Que é aquela sensação de estar sendo observado, certo? Aquela sensação de estar sendo observado em algum lugar, por algo, por algum momento. Neste livro nós podemos ver exercícios onde pesquisadores fizeram exercícios onde eles começavam a filmar pessoas à distância. Filmar pessoas a 1,5 quilômetros de distância, a fotografar pessoas à distância, onde as pessoas não fariam nem ideia de que estariam sendo filmadas ou fotografadas. E na grande maior parte dos casos, as pessoas olhavam instintivamente para onde estava parecendo que olhando para a filmagem, por mais que fosse impossível que elas vissem a olho nu aonde estava a gravação, onde estava a filmagem. Muitos repórteres, paparazzis, foram entrevistados dizendo que eles dizem que de alguma forma os famosos conseguem ver que eles estão fotografando. Dizem que é 75% dos casos onde eles estão lá escondidos fotografando e a pessoa olha para a câmera no momento. Você já deve ter olhado para alguém assim e aquela pessoa olhou para ti no momento que tu olhou para ela, né? Ou tu está assim, olha para alguém e aquela pessoa está te olhando e dá aquela batida de olhares e não sabe o motivo e depois de novo, sabe? Fica até talvez alguma situação constrangedora em algum momento. São coisas que nós desenvolvemos, que fazem parte dessa intersecção das mentes, certo? E tudo isso acontece de diversas formas. Nós já vimos que isso também acontece no mundo animal. Esses foram experimentos do Rupert Sheldrake, né? E ele já fez outros experimentos com animais, mostrando que não só os animais conseguiam aprender na mente coletiva, porque eles pegavam alguns animais de uma espécie e ensinavam determinadas coisas para estes animais. E, ao mesmo tempo, todos os outros animais dessa mesma espécie passavam a fazer aquelas coisas ao redor do mundo. Eles foram numa ilha onde havia uma espécie de macacos e eles ensinaram os macacos a abrirem o coco de uma forma específica. E todos os outros macacos passaram a abrir o coco daquela forma, porque um grupo desses macacos aprendeu. E a gente sabe que no mundo animal é muito mais fácil eles estarem em contato com a mente coletiva, porque eles não têm a personalidade, né? Que muitas vezes nos prende ao nosso próprio modo de pensar, que é a nossa mente, que nós muitas vezes nos restringimos a ela e queremos, a partir de nós, saber tudo. A partir de nós ter as corretas interpretações da vida, do universo e ter a verdade e a certeza. A gente ainda discute com o outro quem tem mais verdade ou quem está mais certo. E muitas vezes as pessoas fazem questão de estar certas sobre algo. Por mais que possam estar erradas, o que vale é simplesmente estar certo, às vezes, e nem é a verdade em questão, né? Mas quando nós nos resguardamos, e é o que eu digo, que é o pensar com o coração, é o acessar deste campo mais profundo, é o sentir, é o não colocar o nosso óculos para dar a cor de acordo com aquilo que a gente já sabe, é literalmente a mente aberta, que neste silêncio nos faz ter aquela sensação, nos faz ter aquela intuição de algo. Vou contar outro episódio desse interlaçamento quântico das mentes, que foram viajar por uma ilha, duas pessoas, né? Um marido e uma mulher. Eles tinham filhos, só que os filhos não foram para esta viagem e ficaram nos Estados Unidos. E os pais foram viajar para uma ilha distante dos Estados Unidos. E foram de barco até esta ilha, os pais. Porém, no caminho, aconteceu um incidente com o barco e veio uma onda muito grande e o barco virou, certo? E os dois foram jogados no mar e tudo mais, até que veio algum barco lá e resgatou eles. Porém, lá nos Estados Unidos, a filha deste casal, ela ainda recém-aprendendo a falar, disse na mesa de quem estava cuidando dela, que no caso era com os avós, que os pais haviam sofrido um acidente e estavam se afogando. E que haviam tubarões por lá. E foi levado como completa viagem de criança.
certo? O que a menina falou. Porém, logo depois eles ficaram sabendo da informação de que isso havia acontecido. Então, isso não é novidade para nós do mundo do autoconhecimento que isso acontece. O que pode ser novidade para muitas pessoas é que, de fato, nós temos algo em comum entre todos nós, quanticamente ligados, certo? Que nós temos esse espaço em comum entre todos nós. Eu tenho outros exemplos, né, como, por exemplo, os experimentos que foram feitos com o coração, que foram colocados eletrodos para medir os impulsos elétricos no coração e no cérebro das pessoas, e então submeteram essas pessoas a imagens em uma tela, em um monitor, né? E, segundo os eletrodos, a reação do coração vinha antes da imagem aparecer na tela. Porque às vezes era uma imagem assustadora, né? E daí, antes da pessoa levar o susto, antes da imagem aparecer, a pessoa já levou o susto frações de segundos antes. O coração dela sentiu. E depois apareceu a imagem e depois o cérebro reagiu. Ou seja, o coração agiu de forma atemporal àquele acontecido. De forma que mostra como nós temos esta conexão além do tempo, que a consciência não está presente, não está limitada ao momento que nós chamamos de presente. Lucas M.C. Ash disse: namorados têm a conexão mental estreitada. Com certeza, com certeza. Quanto mais próximas as pessoas são umas das outras, mais forte é essa nossa ligação. Por isso que aquela menina lá nos Estados Unidos, ela não viu o que se passou com todas as pessoas no mundo, mas viu o que se passou com os pais dela. Porque elas têm uma relação mais próxima nessa mente coletiva, certo? É um estado de conexão que quanto mais nós gostamos da pessoa, quanto mais próximos estamos dela, mais isso é evidente. É aquilo que pensou na pessoa, a pessoa ligou, pensou, mandou aquela mensagem, né? Então, isso é bastante comum, sim. Olhar para alguém... esse aqui eu já falei. Então, tudo isso é muito interessante. E nós precisamos, nestes momentos, fazer meditações onde nós estaremos em contato com este campo maior. É aquilo que a gente sempre fala, de buscar, em alguns momentos, não querer saber. Porque grandes pensadores da história, como Budas, sempre falaram que quando nós queremos saber, nós não vamos descobrir. É uma coisa assim meio difícil de a gente entender com a nossa mente tradicional, né? Eles dizem também que aqueles que mais falam são os que menos sabem, porque os que mais sabem no silêncio estão, né? Porque as palavras seriam muito poucas para exprimir qualquer coisa com precisão de verdade, né? Muito amor para todos, Marcos Malta. Muito amor para todos. Então, eu acredito que isso se reflete na nossa sociedade. Porque, olha só, hoje, a nossa sociedade ela é bastante separada, como nós vemos, né? Da mesma forma como nós não temos uma mente de grupo, que nem um formigueiro. O formigueiro, ele tem uma mente de grupo, coletiva. Um trabalha para o todo, né? Cada uma das formigas está a serviço de todas as outras formigas. Elas têm uma mente coletiva. Nós também temos, mas nós não utilizamos. Porque cada ser humano está por ele mesmo aqui na Terra, né? Precisa competir, precisa ser mais e melhor. Isso não é, né? Isso não faz parte de uma mente coletiva, de uma visão de coletividade, né? Ou seja, esta ideia da mente coletiva, ela tem total capacidade de revolucionar a nossa cidade, a nossa sociedade. Totalmente. Porque nós só temos força unidos. Nós só temos força quando um faz pelo todo, quando cada um faz pelo todo. Então isso se reflete na nossa sociedade. Por exemplo, os esforços que nós fazemos contra a poluição no mundo, né? A gente
busca reciclar os lixos entre orgânicos, metais, vidros, né? A gente busca utilizar o menos possível de aerosóis, emitir o menos possível de gás carbônico, plantar árvores e tudo mais. Porém, uma pessoa fazendo isso sozinha não faz a menor diferença. Faz uma diferença, né? É muita. Se multiplicar por 1000 isso que a pessoa faz, ainda seria pouco para o planeta. Porém, se nós nos uníssemos na coletividade, nós veríamos a força e o poder que temos. Porque o mundo seria transformado imediatamente ao momento que todos os seres humanos se unirem a um princípio. Hoje em dia, como a gente sabe, cada um rema para um lado. Pava, eu me propus fazer um exercício alguns dias atrás. Eu venho me propondo a fazer esse exercício. Eu gosto de andar muito a pé e pensando, vamos dizer assim, entre aspas, politicamente correto, ou seja, moralmente correto, respeitar todos os sinais, né? Tipo, os sinais de atravessar, porque ninguém respeita sinal na rua, todo mundo atravessa no lugar errado por causa da pressa, enfim. Eu me propus a ir ao meu trajeto e falar, mesmo se não tiver carro, eu vou esperar o sinal abrir para eu poder passar. Porque se eu colocar o pé na faixa, mesmo com o sinal aberto, eu posso estar pondo em risco a vida de outra pessoa, porque ele pode entrar na rua, o carro pode entrar na rua correndo e ver. Ou seja, eu estou fazendo esse exercício pensando nos outros, não em mim. Né? Tipo, eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou pôr a vida de ninguém em risco. Porque pensar nos outros é pensar em nós, né, Cris? Pois é. E aí eu fui me propor fazer esse exercício e é realmente bem difícil, porque a gente entra no nosso cotidiano, de andar rápido, enfim. Mas eu venho me propondo. Aí eu fui me propor esse exercício a um amigo meu, que a gente estava indo pelo mesmo trajeto, e eu comentei com ele. E ele faz artes marciais, então ele tem uma disciplina de paciência, assim, vamos dizer. Mas ele não aguentou chegar na metade do caminho. Falou, Cris, eu não aguento. Ele foi embora. Ele foi para outro caminho porque ele não aguentou me acompanhar. Porque realmente é um exercício muito difícil. Porque você está ali, o sinal é lógico, né? Dependendo do horário, você não vai ficar parado na rua à noite, né? Para ser assaltado só porque o sinal está fechado. Enfim, se não está vindo carro, não tem problema nenhum. Ou seja, mesmo assim, você parou para pensar, né, se eu estou colocando a minha atitude, eu estou colocando a vida de outra pessoa em risco, né? E é muito difícil, né? Isso é muito difícil, porque isso é pensar, fazer essa mecânica, né, de pensar coletivamente. É muito difícil. E a gente está muito longe disso acontecer, da gente acessar esse tipo de consciência, de mente, né? O bom é que quem vai nos cobrar isso é a natureza, né, Cris, que vai nos cobrar isso, porque nós precisaremos fazer esforços coletivos por ela. Sim. Então fica a dica para quem quiser fazer esse exercício de respeitar o sinal, mesmo indo ao trabalho, ou voltando, tendo horário, né? Será que você consegue sair de casa um pouco antes só para conseguir ter esse time a mais de não colocar, né, o pé na faixa no sinal fechado? Enfim, fica a dica, né? É um exercício muito difícil, porque eu venho me propondo a fazer isso, realmente é muito difícil. Mas é gratificante você conseguir, e eu acho que a gente tem que, daqui para frente não tem volta, a gente tem que tentar fazer essas coisas, a gente tem que tentar pensar no próximo, porque pensando no próximo você está pensando em você, essa que é a ideia da mente coletiva. Essa é a ideia da mente coletiva, pensar no outro é sempre pensar em nós. Porque o outro, daqui a pouco, será nós, né? Uma hora, quem está no carro estará na faixa de pedestres, quem está na faixa de pedestres, outra hora estará no carro. Né? É só pensando no outro que nós estamos pensando em nós, né? Como é aquela bela frase que diz que não existe paz sozinho. Ninguém fica em paz sozinho. Só existe paz quando todo mundo está em paz. E outra frase clássica é que a diferença entre eu e você é que não tem diferença. Né? E ainda temos a mesma mente em uma instância. Jefferson Betts pergunta assim, Pava, quando não se é namorado e nem se tem nada muito próximo, mas sente que algo acontecendo e depois descobre que realmente aconteceu, o que pode significar? Claro, essa conexão com das mentes e das pessoas, né?
tudo no universo é entrelaçado, porque tudo já era uma coisa só desde o princípio, né? Mas isso me lembrou de uma história, né? No livro mostra mostra a história de uma pessoa que ela iria pegar um avião e viajar com aquele avião. Porém, uma pessoa que ela conheceu muito pouco tempo, lá nessa viagem, encucou que não era para a pessoa ir na viagem. Não é para ir, não é para ir, não é para ir. E o cara disse, não, eu tenho que ir, não tenho que ir, eu tenho que ir. E a pessoa chegou a trancar ele dentro do quarto do hotel para que ele não pegasse o avião, para que ele se atrasasse. E aquele avião caiu. Certo? Então, de alguma forma, claro, isso pode ser além da mente coletiva, como até mesmo a intuição dos mentores para, como a gente sabe, tudo está certo no universo, né? Se não é para ir, não é. E isso me lembrou a minha história, porque eu tive um caso exatamente igual a este. Eu tinha uma passagem comprada de avião na TAM por mais de um mês. Eu ia para o tal voo, certo? E próximo da ida, a pessoa a qual eu ia visitar, no caso meu pai, não ia ter mais férias. Então, a férias deles foi adiada uns dias. E eu, então, troquei a passagem para daqui mais uns dias. E aquele voo que eu estava marcado para ir há meses é aquele famoso incidente da TAM que aconteceu. O avião, né, não decolou. Ou seja, quando as coisas são para acontecer, são para acontecer. Quando não é para acontecer, não é para acontecer. Alguma coisa dá ordem a isto, certo? É a própria sincronicidade. As sincronicidades só reúnem quem por aquilo passar precisa. Thiago Klug, como está o andamento da comunicação instrumental? Pois é. Sobre pesquisa. Sobre pesquisa ainda, né? Nós ainda temos muito que amadurecer nesses experimentos, principalmente na parte de observar e de enxergar o plano extrafísico, que está em outra fase de vibração, certo? É uma outra fase de vibração. Já tivemos alguns resultados ruins. Quando perguntamos para os mentores espirituais como enxergar o plano extrafísico, eles disseram para utilizar uma televisão daquelas analógicas antigas, a 600 e tantos hertz, né? Daí a gente estuda qual canal representa 600 e tantos hertz, e a partir daquela estática, né, podem ser feitos através daquela estática e filmagem da estática, porque quando se filma algo controlando a abertura da lente, nós conseguimos ver imagens que estão apenas em certos quadros. Por exemplo, quando a câmera vê a 200 vezes por segundo, nós vamos ver apenas fotos nesta sequência de tempo, nesta fase de tempo. Então, ali poderíamos ter novos vislumbres. E estamos fazendo ajustes nesses equipamentos ainda. Porém, a gente está tendo muito pouco tempo para se dedicar a isso. E ainda envolve uma vinda do Christian Sibelius aqui para a minha cidade. Sim. As televisões são difíceis de encontrar essas aí. Hoje em dia é tudo de tela, né, digital. Essas de LCD não servem, não funcionam por causa da tela delas. Todas essas novas tecnologias a gente tem que ter bem cuidado, porque a gente está lidando com coisas a quais a gente não lidou ainda aqui, né? Então, a gente tem que ver com muita calma para a gente ter 100% de certeza do que está acontecendo e poder ser responsável, né? Dar resposta àquilo. Então, mas está indo. Eu estou fazendo alguns experimentos, espero poder ir em breve em Santa Maria para a gente poder unir os testes, vamos dizer assim. Tem outro experimento, pessoal, onde essa televisão fica atrás de um aquário. Só que fica atrás de um aquário de fumaça, certo? De uma substância específica. E esta fumaça, ela facilmente é eletronicamente ajustada de forma a poder representar um holograma na fumaça. Então, possivelmente, os estudos estão indo para este caminho. Por isso que a gente diz que engatinha, mas uma hora esse conhecimento é liberado para a superfície. E a gente sabe que esse conhecimento será liberado quando tiver bons proveitos disso, né? Porque a gente sabe que comunicação com o plano extrafísico, quanto mais elevado é o plano ao qual nós estamos tentando nos comunicar,
mais difícil é, porque a fase é cada vez mais diferente de vibração, certo? As fases próximas de vibração são os umbrais, né? Que é aqui onde nós vivemos na superfície e por aí vai, certo? Pessoal, vamos com as perguntas que nós temos para hoje, que são bem interessantes, por exemplo, as dos animais, né? A Jiraiya Sensei diz assim: os animais não possuem karma. Mas espera lá, não necessariamente os animais não possuem karma, como nós humanos. E consideramos que nada no universo é por acaso. Como explicar a morte, o sofrimento, tortura, enfim, o mal que os animais sofrem nas mãos humanas? Pois bem, gente, é uma questão delicada, certo? Eu espero compreensão, certo? Não é correto afirmar que os animais não têm karma, certo? Muitos dos animais recebem encarnações, certo? De seres desformes, como, por exemplo, os conhecidos ovoides, certo? Os seres ovoides são seres que, por tanto tempo, negarem a sua consciência, né? Ou seja, muitas vezes permanecer apenas nas suas próprias arquiteturas mentais da personalidade negativa criada e dada, eles acabam se tornando inertes, certo? E, inclusive, perdem a forma. Porque uma das coisas da evolução do ser é a forma dele, certo? E então eles perdem a forma. E, às vezes, a única modo deles saírem daquela inércia espiritual de centenas de anos é dando a oportunidade, nem que seja, de encarnar em um animal, certo? Para retornar à forma. Porque faz o contrário. O corpo do animal molda o perispírito, ajuda a voltar à forma do perispírito, já perdida. E muitos desses ovoides são seres que cometeram, digamos assim, muitas coisas negativas contra eles próprios e, quem diria, também contra os demais, certo? Então, na vinda por animal, não só eles podem recuperar a forma, mas também eles podem recuperar o afeto que há centenas de anos não tem mais. Porque quem é que vai dar afeto e carinho a seres deste tipo lá nos confins da existência, né? No animal, muitas vezes, ele recebe um lar, uma pessoa para estar junto, que trata bem, que dá comida, que faz carinho. Por mais que essa pessoa, que esse ser, não tenha acesso a ferramentas como mente, como nós temos, né, mente mais desenvolvida, eles ainda assim estão ganhando muito em energia, porque após o desencarne desses seres como animais, sejam gado existe muito encarnação de ovoides em gado, certo? E não só os ovoides da Terra, mas de diversas regiões dos arredores, em gado e em cachorro. Então, às vezes, o sofrimento lá compensa por voltar o ser a ser. Porque a evolução no universo acontece ou pelo amor ou pela dor, certo? A dor já mostra desde ali que ela não é o caminho. Ela é o resgate para o caminho, mas não o caminho, certo? Então, por isso, às vezes acontecem esses sofrimentos. E, de forma alguma, os humanos estão isentos de culpa por causa disso. Não, porque toda a agressão dos homens aos animais gera karma negativo ao homem, certo? Juliana Martins perguntou assim: extraterrestres também captam? Quando falamos sobre eles, luzes no céu me seguiram por quilômetros e quilômetros após ter falado sobre eles. É mais provável, Juliana, que por eles estarem te observando, tu ter falado sobre eles. Verdade. Porque quando o contato é a nível físico, ou visão a nível físico, provavelmente seu trabalho com esta equipe vai muito além. E o mínimo é o ver na matéria. Ver na matéria é o mínimo. Assim, digamos que é a menor parte. É a menor fração. Porque o trabalho com eles realmente é no extrafísico. E a capacidade telepática deles é muito grande. É um dos motivos que eles não chegam muito próximo da gente. Exatamente. E porque a nossa atmosfera é bem poluída, né, Cris? Mentalmente falando. Mentalmente falando, é bem poluída. E imagina para eles que estão acostumados a acessar o campo coletivo, o barulho que não é o nosso. Sim, deve ser um barulho ensurdecedor, né? Porque
Enfim, uma das coisas legais de se pensar sobre mente é o comportamento da onda, né? O Pava citou o silêncio. O silêncio é o menor comprimento de onda, né? A onda flat. Então, quando você pensa, você ativa, né? Você vibra, você criou uma frequência, tem um início e um fim ali. Ou seja, você gerou uma informação, né? Que a informação dentro do tempo e espaço é justamente isso, é o início e o fim, porque o tempo, igual a gente falou, ele não existe, é uma informação a qual você gera. Então, na medida que você pensa algo, você põe na tela mental, né? Por isso que a palavra telepatia já fala tudo, né? Da tela, né? Vem da tela mental, o que você põe na sua tela mental. Esse lance que o Pava falou de uma pessoa, às vezes você está olhando para uma pessoa ou não está olhando, aí você olha para a pessoa e ela está te olhando, é justamente isso, que algo ali emparelhou, teve um match, vamos dizer assim, de frequência de onda, né? Então, por exemplo, numa festa, às vezes as pessoas olham para uma pessoa bonita, então, às vezes a pessoa, nossa, aquela pessoa é bonita, e aquela pessoa que está recebendo aquele olhar, ela está pensando que nossa, hoje eu estou bonito. Enfim, pode ter isso, ela pode impregnar isso na mente, e essa onda dá match, sabe? Então é isso. E aí, quanto mais você vive com a pessoa, quanto mais perto que você fica da pessoa, né, você, vamos dizer assim, você afina essas ondas. Perfeito. Por isso que o Pava citou... Vai pegando a sintonia, né? Sim, você entra no comportamento da onda, porque é um comportamento de onda, né? E aí você afina essas ondas, então fica mais fácil telepaticamente, vamos dizer assim, entrar em contato. Então você estreita anos-luz de informação, vamos dizer assim. É verdade. E nesse quesito de telepatia, dessa percepção, é muito importante a gente saber que essas informações elas não são transmitidas para outra pessoa, mas ela está comungando dentro de nós da mesma coisa. É a mesma. Tá no campo, né? Não tem, para esse campo da consciência não existe distância. Ela não está em um local, ela não está num ponto. Não existe distância. Ela está lá, ela está aí, ela está aqui. Está no universo, está lá em Marte. Então não há transmissão porque não há entre. Certo? Existe a mente universal. Por isso não há atraso, não há diferença com distância, nem nada. Porque a informação é comungada. Perdão de interromper, Pava. Por isso que a gente fala que a menor distância entre dois pontos é zero. É justamente isso, o menor comprimento de onda, é o campo. O campo, ele não oscila. A gente absorve as coisas dele. Então, é isso. E pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, porque parece muito com os equipamentos tecnológicos que nós encontramos no mundo extrafísico, os que os mentores utilizam. Por exemplo, porque usam este princípio da consciência. Tanto que eles falam que a tecnologia deles faz parte, interage com a consciência. Porque, olha só, eles têm um dispositivo que é como se fossem os nossos celulares, só que são muito mais avançados. Se a gente olhasse para eles assim, a gente ia dizer que é um pedaço de lixo, porque é como se fosse de acrílico transparente. É um tablet de acrílico transparente, certo? Que parece um vidro, mas é mais parecido com acrílico. Não tem peso nenhum, não tem nada, completamente transparente, que quando pegam, tudo aparece. Porém, ele me fala sobre as tecnologias que envolvem aquilo lá, o funcionamento daquele equipamento, modo de transmissão, como que tem dados naquilo lá, né? Como que os dados são transferidos lá para cá, se tem uma internet naquele negócio. E diz que não, que todos esses equipamentos são quanticamente ligados, certo? São quanticamente ligados, que não importa onde estiver, que não importa nem mesmo se está no passado ou no futuro, pode-se fazer comunicações com aquele objeto. Porque esse quanticamente ligado não envolve distância, não envolve tempo. Então, é uma coisa muito legal. Um dia eu quero fazer um vídeo só falando sobre as tecnologias que existem no plano extrafísico. Vão nos deixar esbasbacados, certo? Ah, legal. Vai ser muito legal. Esses equipamentos são muito legais. Eles têm todas as informações, todas as imagens, momentos da história de cada uma das pessoas,
olham para o que aconteceu no passado, são incríveis. Agora então, pessoal, olha a próxima pergunta. Marcessé. Eu já vi falarem sobre doenças que enfrentamos na vida e seus motivos, mas gostaria de saber, no caso de bebês recém-nascidos, o que quer dizer quando um bebê nasce com alguma doença? São resquícios de vidas passadas? E eu queria agradecer a resposta do Alexandre Lex, que por falar nisso responde muitas mensagens, responde muitos comentários. Ele sabiamente diz que no mundo espiritual, a lei da encarnação não se trata de caso a caso, né? Que não tem uma regra, é por causa disso, é por causa daquilo, né? Que cada caso é específico, né? Não se pode generalizar. Algumas doenças são por karmas de vidas passadas, né? É porque a gente costuma pensar que o bebê, né, um ser que recém chegou no mundo, sofrer, né? Já é aí uma grande... Nós acordarmos aqui no mundo físico já é queimas de karmas, porque é uma coisa difícil, né? Karmas gerados pela mãe na gravidez, né? Como consumos de substâncias, também pode ser, né? Karmas gerados pelos pais e famílias na gravidez, brigas, tumultos, né? E outras coisas. Dharmas escolhidos pelo próprio espírito para mantê-lo no caminho da luz, certo? Então, são todas estas coisas. 20h45, chegamos na hora de nossa meditação, de nossa emanação de paz para o mundo, porque com isso nós tornamos este campo da consciência um ambiente mais habitável, um ambiente mais agradável, e elevando a energia deste campo, nós fazemos com que, consequentemente, através da ressonância, através da mente coletiva, os demais seres humanos comecem a também buscar a elevação de energia. Comecem a serem ressonados por nós, por todas as pessoas de boas vibrações, a tomarem melhores escolhas, e as melhores escolhas farão melhores sincronicidades e farão uma melhor vida para todos nós, certo? Agradecendo a presença da Joyce, da Thaís Machado, do Eduardo, da Leia, da Bianca, do Marcos, da Estela, do Alexandre, da Joyce, do Chefins, certo? Denise Gomes, Pava e Cris, acredito que já ouviram falar na transcomunicação instrumental. Sim. Assisti uns vídeos da Sônia Rinaldi, né, que tem se comunicado com Nikola Tesla e Padre Landel. Pois é, existe sim, já existem experimentos da transcomunicação na internet, vocês podem encontrar todos estes experimentos, que alguns acredito que são verdadeiros, certo? Amanhã, no Pava Responde, ele estará muito interessante, porque nós vamos falar sobre aquele livro do Ramatiz, que é O Astro Intruso, né? Onde fala sobre o astro intruso, onde fala sobre... Ele diz que a Terra sempre será um planeta de provas e expiações. Quem aí já leu o livro O Astro Intruso? Será que esse livro é verdadeiro? Descobriremos. Bom, vamos falar sobre isso amanhã, tá bom? Pessoal, eu convido a todos vocês a entrarem em um estado da mente universal. Para entrarmos na mente universal, nós temos que colocar a nossa mente em segundo plano. Ou seja, não necessitamos pensar sobre nada, não necessitamos avaliar nada, não necessitamos rotular, nomear, nem sequer saber de nada. Então, nesse silêncio interno, sentindo a nossa respiração, nós deixamos este campo aberto e livre. Para que consigamos acessar esta mente superior. São de lá que vêm as ideias. É de lá que vêm as soluções. É de lá que vêm respostas até mesmo para a nossa mente. Certo? Mas nós não precisamos buscá-la. Nós apenas vamos nos estacionar sobre a mente do todo. Com
uma sensação profunda de paz e de agradecimento. Vamos por alguns instantes, após respirações profundas, sentir este campo e nos colocar em agradecimento. Momento a nossa mente tentar analisar algo ou pensar em algo, deixe passar. Tornamos a mente do todo.
sentindo a mente universal, vamos colocar aí nossos sentimentos de paz, de agradecimento, de esperança, para que sejam sentidos, mesmo que inconscientemente, para toda a humanidade. Levaremos estas boas sensações e boas intenções para o campo humano. Então, podemos abrir os olhos. E sabemos que podemos sempre encontrar algo mais. Uma percepção muito maior de todas as coisas, quando não as limitamos ao que pensamos sobre elas. Tudo tem uma verdade muito maior no fundo. E o fundo nós percebemos com esta mente maior, com este silêncio interno. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão hoje aqui conosco. O Bruno Lima, que chegou atrasado, ao Felipe Lira, a Lurte, Isneves 1610, Romilda Gomes, a Joyce Lima, o Rodrigo Moraes, o Snow Day, a Silvia Vieira, o Vitor Nascimento, o Bruno, a Leia, a Elizabeth Jain, Maria Biliber, Juliana Martins, a Silvana, Sidneia, Sônia, Eduardo, Lana, Luana, o Pedro Henrique, a Fire, o Pedro Augusto, ao Lucas, ao João Xavier,
ao Christian Sibelius. Muito boa noite, Cris. Eu quem agradeço, Pava. Boa noite a todos. Uma excelente semana, um ano maravilhoso. Muita paz, muita luz. Obrigado sempre. É uma honra poder participar da Meditação Mundial. Muito obrigado mesmo, 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 mesmo. A gente que agradece, Cris. Olha, teus emotes estão aparecendo bastante. Que legal, cara. Virei emoji. Muito legal, muito legal. Teus Obrigado. emotes, Cris. Muito bem. Eu que agradeço, Cris, tua participação. A todos de casa, eu desejo uma maravilhosa semana. Vamos sentir bastante ao longo dessa semana todo este maravilhoso campo universal que tem muito a nos trazer de maravilhosas intuições e de confiança, porque quanto mais nós ficamos conectados neste campo, melhor nós nos sentimos. Com mais energia nós nos sentimos. E as soluções começam a aparecer, porque não adianta. É de lá que vem. Então, agradeço a presença de cada um de vocês que estiveram aqui hoje na Meditação Mundial. Espero vocês segunda-feira que vem, ao vivo, às 8 horas da noite, mais uma vez, como todas as segundas-feiras. Certo, pessoal? Agradeço muito de coração a presença. Fiquem em paz, muita luz, um grande abraço e até mais.